Bom, o próximo item é sistemas conservativos. Você fala em sistemas conservativos, então, quando um sistema físico, o hamiltoniano não depende do tempo. Tá? A energia, as interações às quais o seu sistema está submetido não variam com o tempo. Tá? É uma situação muito comum. Os átomos da cadeira é essa situação. Né? Basicamente, um átomo dessa cadeira está submetido às influências dos átomos ao redor dele, e as influências, desde que a carteira permaneça como está, não depende do tempo. Se eu chegar aqui e cortar lá no meio, ela vai momentaneamente produzir uma mudança no ambiente desses átomos, eles vão rapidamente se rearranjar, né? Rapidamente, aí, logo em seguida, passa a não depender do tempo novamente. Né? Uma situação dependente do tempo é quando a própria interação está evoluindo no tempo. Né? Se o potencial VGR depende do tempo. Mas isso é um caso importante. Em mecânica clássica, você tem conservação da energia. Né? Aqui você fala em sistemas conservativos. Isso tem, esse fato do hamiltoniano depender do tempo tem algumas implicações importantes. Vamos ver que implicações são essas. Né? Então aqui tem a equação de autovalores para a hamiltoniana. Suponha que eu encontrei essa equação, eu sei os autovalores, os autovetores. A energia, pegamos aqui um caso mais simples, espectro discreto, para raciocinar mais fácil. Então a energia E1, E2, E3, E4, né? E os respectivos autovalores, e sobrou um índice aqui para degenerescência. Um índice tal que denota índices necessários para caracterizar um único vetor. Então eu posso ter uma dada energia E1, Φ1, mas eu tenho tal igual a 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho vários estados, mas usando o tal eu posso determinar quais são os estados associados àquela energia. Os vários estados associados àquela energia. Estou levando em conta a degenerescência, né? E aí eu posso jogar um outro operador na jogada, cujos autovalores estão associados com tal. E aí, eventualmente, eu vou juntando mais operadores, esse índice tal pode até ser um índice composto, em que ele tem vários subíndices, né? Eu vou pondo operadores e aquela ideia de você formar um CSCO. Você chega num momento em que você dá um conjunto de autovalores, de um conjunto de operadores, e isso determina inequivocamente um estado. Discutimos bastante sobre isso, sobre preparação do sistema físico. Tá? Então, eu estou deixando essa porta aberta aqui, que é um caso mais geral. Tá? Então, o índice N é o índice da energia, o índice tal é um índice de degenerescência ou um índice para formar um CSCO. Tá? Como o H não depende do tempo, obviamente nem a energia, nem os autoestados dependem do tempo. Mas a função de onda depende do tempo. Ela evolui no tempo. De onde é que vai vir essa dependência? Olha que eu expandi a função de onda numa série, como isso daqui é um observável, portanto os seus autovetores formam uma base, eu posso expandir qualquer função de onda nessa base. Mas como a função de onda depende do tempo, mas os autovetores de H não dependem do tempo, essa dependência necessariamente tem que estar nos coeficientes da expansão. Tá? Em geral, ela poderia estar nas próprias funções de onda. Mas aqui ela não pode estar, então ela tem que estar nesses coeficientes, que são em princípio números complexos, né, da expansão da função de onda. Onde cada um desses coeficientes, retornando lá para a nossa teoria do capítulo 2, né, eu faço o produto escalar, quanto que vale o coeficiente associado à energia N e ao índice tal. Eu venho e faço o produto escalar aqui, pelo autoestado correspondente, né? Ele entra aqui, passa pela constante e bate aqui. A hora que eu fizer a soma, como isso daqui é uma base, tem uma relação de ortogonalidade. Qual é o único caso que vai dar diferença de zero? Quando esses índices passarem pelo valor que pelos índices do estado que eu fiz do produto escalar. Olha que isso passar por esse valor, o produto escalar dá 1, sobra só a constante que eu quero. Então, se eu fizer esse produto escalar aqui, que é isso aqui, eu vou obter a constante associada ao estado que eu fiz do produto escalar. É a forma de você encontrar, né? Antes de você iniciar uma evolução temporal, você
Você tem que ver, eu te dou um estado, por exemplo, ó, o sistema físico está nesse estado. Eu quero fazer aquela expansão. Você vai, pega o newtoniano, o sistema está num estado, preparei e mergulhei ele num ambiente físico para interagir. Eu sei quanto vale a newtoniana, a interação. Eu pego aquele estado, quero saber como é a evolução desse sistema. Eu pego o estado que eu te dei, faço aquele produto escalar com todos os outros estados da newtoniana, que é aquele onde ele foi posto, né, na interação onde foi posto, e crio aqueles coeficientes e escrevo aquela expansão. Tá? Aí eu estou pronto para evoluir o sistema naquele ambiente, tá? Naquela interação. A pergunta é, quanto vale isso aqui, né? Para poder fazer isso na expansão, como função do tempo. No estado inicial é trivial, basta fazer o produto escalar. Né? Te dou um estado num dado instante inicial, eu faço os produtos escalares, em princípio eu sei fazer essa conta, eu encontro os coeficientes iniciais. Mas isso naquele instante, o sistema vai evoluir. Como que é essa dependência no tempo? A gente vai ver que ela é trivial, né? Como que eu vejo isso? Eu pego aqui, pego a equação de Schrödinger, tá? E faço o produto escalar por esse cara aqui. Aqui é a equação de Schrödinger, né? IH cortado ddt, psi, h psi. Tá? Passo o produto escalar pelo φ, ele passa pela derivada, base no psi, e aqui tem o h. Mas h psi, o que é isso aqui? É n tal. Tá? Porque h é hermitiano. Aplicado à esquerda, deveria dar o complexo conjugado, mas como h é hermitiano, dá o próprio alto valor. Então esse cara dá n, você vai dar simplesmente dá n, né? Isso aqui, h aplicado aqui dá o alto valor vezes a própria função. Essa função batendo aqui dá o coeficiente, tá? E sobra o n, tá? Do lado de cá também, esse cara batendo aqui dá o cn vital, certo? Ou seja, fica aí com uma equação diferencial no tempo, os coeficientes, tá? IH cortado ddt do cara é n, né? Mando isso aqui dividindo para lá, certo? Vai ficar, o i vai vir embaixo, ele vai subir como menos i, vai ficar um h cortado dividindo. Aí eu integro dos dois lados, essa integração, a função cuja derivada é ela mesma é exponencial. Tá? A solução dessa equação diferencial é trivial. A função cuja derivada da função é ela mesma é exponencial. Né? Então, o c de n de t é um c de n de t0, que é a condição inicial, exponencial de menos i, t menos t0, estou assumindo um t0 diferente de 0, dividido por h cortado. Esse h cortado vai dividir no outro. Tá? Esse cara é a solução dessa equação aqui, com certa condição inicial t0. Então você vê que a evolução temporal é simplesmente uma fase complexa. Né? Como a gente já tinha visto lá no capítulo 1, por um caso particular da partícula livre. Né? A gente já visto que na partícula livre, isso aí são aquelas ondas planas lá que aparecem, né? As ondas planas que aparecem na partícula livre. Ou seja, se eu voltar com esse coeficiente aqui, eu vou ter isso aqui, ó. C de t é o Cn de t0, que é aquela expansão que eu obtenho no instante inicial, o estado inicial do meu sistema, em princípio eu sei calcular, vezes a evolução temporal, a dependência no tempo está todinha nessa exponencial, né? E a expansão nos altos estados. Então você vê que a evolução temporal da função de onda, num caso onde a newtoniana não depende do tempo, ela fica simplesmente naquelas fases, naquelas exponenciais complexas ali. Tá? O fato dessa exponencial ser complexa é fundamental, né? Porque uma exponencial complexa, o que é isso aqui na verdade? Isso são senos e cossenos, né? E aí, teta é cosseno teta, mas isso é no teta, né? Vocês lembram disso, né? E aí, teta é igual a cosseno teta, mais isso é no teta. Chama-se relação de
equação de Euler. Tá? Então, o que isso aqui na verdade é? Isso aqui são termos oscilantes. São termos oscilantes. A hora que eu fizer essa soma, essa evolução temporal vai me permitir obter efeitos de interferência construtiva e destrutiva dessas funções de Euler. Tá? Você vai ver que essa oscilação, o fato de ser complexo, é fundamental. Tá? E se não tivesse esse I aqui, o que é isso aqui? O que aconteceria com a evolução temporal se não tivesse esse I? O que acontece se eu tirar esse I daqui? Só se eu tirar esse I, o que acontece nesse problema? O que seria aquela exponencial se eu tirar o I, gente? À medida que T aumentar, o que acontece com essa exponencial? É menos. Mas acaba. Não acontece nada. Se eu tirar aquele I daí, a evolução temporal acaba. Dá pra ver. A evolução temporal dá pra ver. E a menos x, quando x cresce, o que é? Tá, então aquele I ali ele é fundamental, que ele vai dar